Jesus. Pode abraçar, vamos aproveitar que está frio e vamos cumprimentar e abraçar com amor e carinho. Já vamos ouvir a palavra. Receba o abraço da igreja. Nós te amamos. Pode vir aí se esquentar com nós na fé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Serva de Deus, passa aqui em nome de Jesus. Aleluia. Faz tudo que Deus mandar e acabou o assunto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, usa a tua serva, Deus eterno, tremendamente nas tuas mãos, e que o Senhor venha revelar o mistério, em nome de Jesus, que lá mandou refrão, nasce contemplai. Bibliofares meni, de calami ploveni. Deus está dizendo para mim, fala para Celangue ter paciência, porque o que há de vir, virá e não tardará. E vai entrar lá para dentro daquela casa, em nome de Jesus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é um nervoso. Só Jesus na casa. Eu já passei por isso. Mas eu vinha orando, né, para Deus me aperfeiçoar. Então é isso aí, vamos começar. Que assim seja. Irmãos, eu vou começar com o meu testemunho. Vou começar a falar um pouco da minha conversão. Eu comecei a frequentar os cultos ano passado, em março mais ou menos do ano passado. Aos pouquinhos. Foi tremendo o que Deus fez. Mas vamos lá. Eu vou começar a contar pela primeira experiência que eu lembro com Deus, quando eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho uma visão de um rapaz de branco, Jesus Cristo, hoje eu entendo isso, me levando pela mão no hospital e indo para uma sala onde numa maca tinha uma criança, uma menina e uma mãe chorando. E eu nunca contei isso pra ninguém. Eu tive comigo por muito tempo. E um certo dia eu contei pra minha mãe. E a mãe espantada me olhou e falou que era ela comigo. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu passei pela vida, pela morte. Eu tenho uma cicatriz aqui, abaixo do ombro. E aqui. Eu tive água no pulmão, tive bronquite, asma. E fiquei entre a vida e a morte no hospital. E minha mãe falava que os médicos não poderiam fazer mais nada, era só esperar e estava nas mãos de Deus. E na visão que eu tive, eu estava segurando a mão de Jesus Cristo, que eu creio, porque era muito iluminada, eu não conseguia ver o rosto, e eu estava de branco, e era como se ele me olhasse e olhasse para a maca como se fosse para mim voltar, para mim ir até lá, que ele ia trabalhar na minha vida de algum jeito. Hoje eu entendo isso, porque esse é o sentimento que eu tenho. Glória! E ao longo disso, eu fui passando por muitas barreiras com a minha família. Eu era rejeitada pelo meu pai, mesmo ele me criando. Ele sempre me tratou diferente dos meus irmãos. Sempre fui tendo um sentimento de rejeição, de indiferença. Mesmo tendo a minha mãe é do interior, então para ela tudo que meu pai falava estava dito e não tinha o que fazer. Meus irmãos, obviamente, a mesma questão. Eu era mulher, a minha mãe também, meu pai não deixava a minha mãe trabalhar, então com a filha seria a mesma coisa. E aí eu fui me criando com esse ressentimento, com essa angústia, com essa indiferença. Quando eu fiz 16 anos, meu pai falou que eu não ia trabalhar, e eu saí de casa para trabalhar, para fazer uma entrevista, e graças a Deus eu passei nessa primeira entrevista. Voltei para casa porque eu não tinha por onde ir, e eu falei: pai, eu tô trabalhando, eu tenho que trabalhar, tu nunca me deu nada, eu preciso ter as minhas coisas. E pasmem vocês, um pouco antes que eu me esqueci de falar, ele me tirou da escola quando eu tinha 13 anos, porque o que acontece, né? Adolescente, né? Eu vou falar, irmãos, do meu jeito, mas eu vou explicar a vocês. Quando eu tinha 12 anos, na verdade, eu tava na 5ª série. E aí eu dei o meu primeiro beijo com o menino da escola. E pasmem vocês, ele era negro, meu pai também era racista. E aí meu pai falou que se fosse pra mim ficar beijando gente na escola, eu ia ficar em casa. Então ele me tirou da escola. Fiquei um tempo sem estudar. Minha mãe bateu o pé, não, ela precisa estudar.
estudar, precisa estudar. E me levou para uma outra escola, como se lá também não houvesse outros meninos, outras questões que também eu ia aprender sozinha. Nunca tive nenhuma direção de tem que ser assim, tem que ser assado. Eu só ouvia do meu pai que tu é mulher, os homens só querem isso, só querem aquilo. Tu tem que ser assim, tem que ser assado. Era não vai, deu. Não era uma explicação de me direcionar para me ser uma boa pessoa, para me trabalhar, ter minhas coisas. Era sempre que eu mando e tu faz, e era isso. Fui criada assim. Com 16 anos, então, eu comecei a trabalhar, comecei a ter minhas coisas, e foi onde eu comecei a entender como que meu pai era. Machista, racista, preconceituoso, antigo, porque a mulher não trabalhava para ele, né? Era só dentro de casa. E foi onde começou as brigas, foi onde eu comecei a revidar tudo, discussões. Eu já pensei em matar o meu pai. Teve épocas de que eu pensava que ele ficava deitado, ele dormia, muitas vezes ele bebia, então não era fácil. Eu não me orgulho de falar isso, irmão, mas eu pensava, eu tinha tudo planejado na minha cabeça. Por tantas vezes também, outra questão que ele sempre me deixou trancada dentro de casa, ele não deixava eu da porta para a rua, então foi muita coisa que eu guardei no meu coração. Tive depressão, mas também não era uma coisa ruim de se ter, mas mesmo assim eu seguindo, eu indo, pensando que era só meu pai, mas o mundo lá fora é outra coisa. E quando eu pensei, irmãos, teve um dia que eu estava destinada. E eu pensei, eu vou pegar uma faca, ele vai estar dormindo, eu vou enfiar no coração dele e vai ser isso. É muito forte, eu tô falando, não sei porquê, mas Deus está dizendo para mim falar isso, que é uma coisa interna minha. E quando eu fui para fazer o ato, eu pensei, Deus, com certeza, né, estava na minha vida desde sempre. E eu comecei a pensar no depois. E depois? O que vai ser? Tu acha que o sentimento vai sair, vai mudar tudo que tu já passou? Tu vai ser uma pessoa melhor? Com certeza não. E aí eu desisti. Mas eu sempre brigava com ele, eu não conseguia ser uma pessoa boa, eu não conseguia pensar no melhor pra gente se acertar, eu só queria revidar e eu queria que ele sentisse a mesma coisa que eu. Comecei a sentir raiva, comecei a ser revoltada, mas seguindo a minha vida. Quando eu fiz 18 anos, até aí, fiz 18 anos, foi onde eu conheci as drogas e foi onde meu pai não conseguiu mais me segurar. E foi onde eu comecei pela maconha. Todo dia, era todo dia. Comecei no papel, depois eu fui pra cocaína. Eu ia praticamente numa madrugada, acho que umas 10 vezes, numa boca. E fui tentando me suprir nessa parte de perdão, de mágoa, de tudo, achando que eu ia ser suprido, né, de alguma forma. Mas não foi. Isso só foi piorando, porque eu tinha muita mágoa, era muita revolta, era muita dor. Eu não conseguia ter um contato bom com as pessoas. Eu gostava de ti numa hora, depois eu não gostava mais, porque se tu fizesse qualquer coisa eu já não gostava. Era como se eu fosse uma pessoa bipolar, assim. E eu fui buscando, querendo mudar. Esse sentimento foi começando a me fazer ruim. Eu comecei a não querer sair de casa. Comecei a só querer ficar trancada. Era trabalho, casa, casa, trabalho. Não queria ver ninguém. Tinha vezes que eu não podia ver ninguém, que já me dava um negócio. Era só eu e eu. Aleluia. E de uns tempos eu não tive irmãos, um pastor, eu não tive ninguém que pudesse vir me ensinar sobre alguma coisa. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu fui indo conforme Deus foi me levando. Orar, ninguém nunca me ensinou a orar. Ler a Bíblia, ninguém nunca me ensinou a ler a Bíblia. Hoje em dia, eu creio que eu tenho um pouquinho de sequela referente às drogas, porque eu não consigo guardar muito tempo as coisas na memória. Eu, às vezes, estou aqui falando contigo e amanhã estou passando alguma coisa, não consigo lembrar. Mas eu creio que Deus vai curar. Então, eu comecei a frequentar a igreja. A primeira vez que eu fui, antes disso, eu já buscava
eu nem sabia como que eu buscava Deus. Eu nem sabia como que eu pudesse orar para Deus, que Deus ia me ouvir. Mas eu, no meu interno, eu tinha aquela vontade de não querer mais sentir tudo que eu já senti e querer me libertar de alguma forma, mesmo sem saber. Me envolvi também com mulher. Foi onde eu fiquei 6 anos, mais ou menos. E eu vi um vídeo da Bruna Carla, acho que 2 anos atrás, onde ela tinha sido convidada para louvar num casamento gay, e ela disse que iria contra o que ela crê, no que ela acredita, e eu fui buscar mais sobre isso, e eu fui vendo o quanto eu estava perdida. Sabe quando tu vai se tocando aos poucos, o que eu estou fazendo, sabe? Mesmo tudo que eu passei, o que é isso? Que mundo que é esse? O que eu estou querendo para mim? E aí, e mais o sentimento também da revolta do meu pai e tudo mais. Era a pessoa que eu mais odiava na face da terra. Era o meu pai. Meus irmãos falavam, mana, mas quando ele morrer, tu acha que não vai sentir? Não, eu não ia sentir. Pra mim, ele não é ninguém. E tive sempre um sentimento que eu nunca fui amada por ninguém. Então eu buscava isso nas coisas do mundo. E quando eu coloquei o pé na igreja a primeira vez, nunca mais saí, irmãos. Nunca mais saí. Aleluia! Mesmo não sendo liberta das drogas ainda. Porque eu não vou mentir para os irmãos. Quando eu ia para a igreja nas primeiras vezes, eu não parei de beber, eu não parei de usar droga. Mesmo assim eu usava. Mas conforme eu fui indo, eu nunca mais consegui tirar o pé da igreja. Aleluia! Comecei a ir sexta, que sempre tinha. Uma semana sim, outra semana não. Mas meu espírito clamava por Deus, não tem como fugir. Fui vendo que era errado, que não era, fui pedindo para Deus do meu jeito, porque ninguém veio, me evangelizou, falou que tem que ser assim, tem que ser assado. Eu fui da minha maneira. Indo da minha maneira, Deus foi me moldando, Deus foi vendo o que eu tinha que tirar da minha vida, o que não tinha. Deus já me libertou também da morte de um acidente de moto que eu tive em 2019. Que até hoje eu não consigo entender, irmãos, como eu tô aqui. Só Deus. Eu tenho essa cicatriz aqui no olho, que eu levei 6 pontos. E nesse dia, eu já tive outros acidentes, mas coisa leve. Mas esse acidente, irmãos, só Jesus na causa, se vocês vissem, vocês iam entender o que eu tô falando e o que eu vejo, o quanto Deus é na minha vida, e por isso que eu não arredo o pé. Eu posso ter as minhas dificuldades, eu posso ter minhas lutas, porque quando eu comecei na igreja, eu comecei a pedir para Deus me libertar primeiro do sentimento do meu pai. Eu não pedia nem das drogas, mas eu pedia para tirar o sentimento do meu pai. E ele foi tirando aos poucos, irmãos. Não foi fácil. Às vezes eu pensava que eu não ia conseguir, porque era tanta raiva, era tanta angústia, era tanto sentimento ruim, tanta coisa guardada há tantos anos, que eu pensava que eu não ia conseguir. Eu chorava às vezes, eu não vou conseguir tirar esse sentimento de mim, não tem jeito, não vai sair. Eu pedia perdão para Deus, eu falava, Deus, eu vou ter que ir de outro jeito, mas eu não vou conseguir liberar esse perdão. E fui indo, frequentando a igreja. A bebida para mim já não era mais a mesma. Eu comecei a ter nojo de bebida. Foi aí onde começou a mudança. Comecei a ser liberta do álcool. Não conseguia botar nenhum pingo de cerveja, de álcool, nada. Glória a Deus! Depois eu começando nas outras drogas, que eu não conseguia mais também. Eu falava para Deus. Deus às vezes falou comigo drogada, entorpecida. Não é isso que eu quero para ti. Essa não é a vida que é a tua. E fui indo. Teve uma vez, irmãos, que eu fui até bêbada pro culto. E mesmo bêbada lá, Deus fez eu sentir a presença dele, para vocês terem uma ideia. Depois daquele dia, eu nunca mais mesmo assim. Aleluia! Eu coloquei na minha cabeça, Deus, ou é agora ou não é. A última vez, irmãos, que eu tava com um beck na mão, eu tinha recém comprado, eu acho que um maço assim, ó, que eu comprava de bastante. E eu tava fazendo comida e aqui com massa de cigarro, de maconha, falando com Deus, mesmo do meu jeito louco de ser, indo na igreja, pé no mundo, pé na igreja, assim. E aí eu falando com Deus, e Deus falando, eu tenho tantas coisas pra ti, mas como que eu vou te dar? Eu tenho tantas coisas pra ti, mas como que eu vou te dar? E ficou aquilo ali na minha cabeça. E aí eu olhei assim pro cigarro e falei, tá bom, Deus, então é isso aí.
Botei assim pra pessoa que eu tava, que era a mulher que eu ia às vezes na igreja, que ela também é convertida hoje em dia. Deus converteu eu e ela pela glória do Senhor. E eu falei, nunca mais eu vou colocar isso na boca. Nunca mais isso aí vai acontecer. Irmão, depois que isso começou a acontecer, eu comecei a frequentar os cultos sexta, sábado e quarta. Sexta, sábado e quarta. Sexta, sábado e quarta. E toda vez que eu ia, eu sentia uma presença que eu nunca senti no mundo. Nada. Deus toma conta de tudo, do pé até o último fio de cabelo. Não tem como tu querer outra coisa não ser Deus na tua vida quando tu sabe verdadeiramente que Ele entrou em ti. Eu nunca senti nada igual. Aquilo aí pra mim foi algo assim, ó. Supriu tudo que eu nunca tive no mundo em questão de pouco tempo. Glória! E aí foi onde eu também consegui liberar o perdão do meu pai. Meu pai ficou, assim, chocado, porque, irmãos, eu acho que da família era mais difícil. Minha mãe já não tinha mais esperança na minha vida. Aleluia. Meus irmãos, então, piorou. Meus irmãos nunca usaram uma droga na vida, eu era a única. Então, pra eles, eu era a perdida da família. E hoje em dia, pra vocês terem ideia, eles não acreditam até hoje. Glória! Deus de glória! Na minha conversão. Mas Deus sabe o que faz, e já foi entregue que eu vou ganhar todos eles pela graça do Senhor. Glória! E aonde eu vou, irmãos, eu tento explicar o quanto Deus é bom, o quanto Deus fez na minha vida e o quanto Deus faz na vida de cada um. Mesmo a gente não tendo força, mesmo sendo do nosso jeito, mesmo não tendo ninguém ali que às vezes te dá o apoio que tu precisa, é tu e Deus sempre, não adianta. A gente às vezes pensa que pode contar com um amigo, com alguém que tá sempre contigo, mas é só Deus. É só tu e Deus. Glória a Deus. Não adianta. Quase finalizando. Depois que eu comecei a frequentar os cultos, eu fui sendo liberta de várias coisas. Vestes também, irmãos. Eu nunca tive ninguém que falou pra mim, tu tem que mudar as tuas vestes. E eu, pra ser do mundo, motoqueira, amava moto, roupinha curtinha, tatuagem. Era o que eu mais gostava no mundo, né? Pensava que era tudo. Aleluia. Eu fui mudando aos poucos, eu comecei a não me sentir bem. Deus. Primeiro começou com as maquiagens, né? Já começa aí. Aleluia. Eu usava muita maquiagem, era aqueles delineados de gatinho e era tudo. Se vocês verem hoje meu Face, eu não apaguei nada, porque eu vejo que é um testemunho desde o tempo que eu era do mundo e no tempo que eu tô agora. Aleluia. E foi mudando tudo, eu me olhava às vezes no espelho. Irmão, foi uma semana pra mim me libertar da maquiagem. Eu me olhava no espelho um dia, tá, Deus, hoje eu não vou usar maquiagem. Aí eu me olhava assim, não, tem que botar. Daí eu botava, porque eu trabalho com o público, então pra mim a visão era tudo que tinha, né? Aí no outro dia de novo, não, Deus, tá, hoje eu não vou usar maquiagem. Aí eu me olhava, pá, Deus me perdoa, vou ter que usar. E assim foi indo, quando chegou lá no 7º dia, não, hoje eu não vou usar maquiagem. E aí eu não usei maquiagem, depois nunca mais eu coloquei nada no meu rosto. Aleluia. E logo em seguida, depois foi com as vestes. Eu comecei usando vestes só em casa. Porque no meu trabalho eles exigem, como eu trabalho com moto, eles exigem que eu esteja de calça de uniforme. E aí eu ficava com aquele receio, como eu também tinha moto, eu ficava pensando, como é que eu vou andar de saia de moto? Como é que eu vou andar de saia de moto? Eu ficava naquilo. E aí, irmãos, olha como que Deus trabalha. Minha moto estragou nesse meio tempo. Eu fiquei um tempão sem moto, parada. E aí foi onde eu comecei, então agora eu vou usar vestes, né? Tô de carro, vou ir de vestes e lá eu coloco a calça. E começou assim, aos pouquinhos. Aleluia. Depois teve uma hora que eu não conseguia mais me ver de calça. Eu me olhava assim, não que isso queira dizer algo, mas é algo que Deus muda, não adianta. Quando é de Deus, não adianta. Aleluia. A conversão foi vindo assim, irmãos, ao natural. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu aprendo muito vindo nos cultos, com os testemunhos, com as palavras, com tudo que o pastor Jefferson fala também, me ajuda bastante. Todas as coisas. Às vezes eu não consigo entender uma palavra, que nem eu falo pra vocês, a droga deixa sequelas. Tem gente que pensa que não, mas deixa. Eu às vezes leio um versículo, leio algo, às vezes eu não entendo, mas eu vou pro vídeo. Daí no vídeo, eu ouvindo a pessoa falar, dando explicação, eu entendo melhor. Aí eu vou lá e leio de novo, daí eu consigo entender tudo direitinho e assim eu vou indo. No meu ritmo eu vou indo. E Deus sabe, irmãos, que pode... E aí, irmãos, outra coisa, né? Deus apressou tudo na minha vida. Depois que eu aceitei Jesus e quis mudar,
Deus apressou tudo. Aleluia. Vocês não fazem ideia. Eu nem pensava em casar. Eu não queria de jeito nenhum, eu queria só Jesus. Depois que eu descobri como é bom Jesus, eu queria só Jesus. Não, eu quero só Deus, eu quero só Deus. E é isso. Mistério, Jesus. E aí, uma certa vez, eu vi o meu esposo, né, na igreja. E comecei a admirar ele. Comecei a aprender sobre as coisas que ele pregava, o jeito que ele era. E aí, uma vez, uma irmã me falou, mas tu sabe mesmo tu não querer um casamento agora, tu tem que orar pelo casamento que tu quer um dia. E eu fiquei, eita Jesus, como assim? Mas eu não quero agora, eu quero só as coisas. Mas aí, irmão, eu comecei a orar. Falei, Deus, se eu tiver que ter um varão, se o Senhor me colocar, eu quero igual aquele irmão lá. Eu falei, Eita, eu quero igual Jesus! ele, que seja usado, que seja uma pessoa de Deus, que me leve pra frente, que me ensine. É isso aí, Jeová. E aí, irmãos, pasmem vocês, estou aqui com ele. Casado, Deus tremendo. vamos ter uma filha Aleluia! em pouco tempo. Tenho muita coisa para mudar, irmãos. Como o meu testemunho é, eu sempre aprendi a fazer as coisas sozinha. Hoje em dia até meu marido às vezes briga, ele fala, amor, deixa eu fazer por ti, deixa eu te ajudar, deixa, sabe? Deixa eu estar contigo. É que é de tanto costume tu sempre fazer as coisas por ti só. Sim, é. De não precisar ir ali na esquina por alguém. Vai tu, resolve. Não precisa de ninguém, vai lá. Mas às vezes tu tem um marido, tu casou pra isso, tu casou pra ser ajudada. Aleluia! Então eu ainda tô me moldando nessa parte de questão de ser muito individual, de ser muito, sabe, eu resolvo, deixa comigo. Mas hoje eu sei que tem uma pessoa que tá cuidando de mim, além de Deus lá de cima. E que a gente precisa compartilhar as coisas que Deus colocou, né, na tua vida. Assim como esse varão que me ajuda sempre, todos os dias. E é isso, irmãos. Essa é a minha conversão. Daqui pra frente, acredito que é só vitória. E mais sabedoria ainda. E eu agradeço a oportunidade. Antes disso, eu vou compartilhar também uma palavra com os irmãos. Que eu acredito que as palavras que estão escritas aqui já dizem muito e que eu me identifiquei bastante. Eu, por mim, irmãos, de verdade, eu não queria nem ter vindo aqui falar nada. Quando o pastor Jefferson mandou mensagem, eu ainda falei pro varão. Diz pra ele que não. Diz pra ele que não. E aí eu fui pro banheiro e Deus começou a falar comigo. Já fiz tanta coisa pra ti. E eu, como é que eu vou? Não tô dizendo não pro pastor, eu tô dizendo não pra Deus. E desde o momento que eu coloquei o pé na igreja, eu nunca falei não para Deus de qualquer coisa. Então eu não podia dizer não, mesmo que eu não tenha tanta coisa para falar, ou não seja tão sábia nas palavras. Mas Deus sabe o que faz e Ele aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Então tá tudo certo, eu creio nesse Deus. Glória! Se os irmãos pudessem colocar de pé, lá em Salmos 121. Aleluia! Glória a Deus. Deus fiel, aleluia. Aleluia! Os irmãos acharam? Glória! Amém. Amém. Lemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia!